significa que nós resolvemos o problema. Então, para nós do PT, embora o benefício que venha para nós seja muito pequeno, mas somos solidários com aqueles que, com razão, questionaram essa ingerência do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, nós vamos votar sim. Presidente, só para registrar no painel, rede é não. Rede não. Senador Omar Aziz pelo PSD, sim. Líder do PSD. Presidente, pela ordem. Líder para orientar, senador Jorge Cajuru. Não, mas antes de orientar, presidente, desculpe, com todo respeito, e sabe o tanto que ele admiro. Mas eu não tenho condições nem de votar. Aliás, eu proporia até, a partir de agora, obstrução aqui. Não vamos votar de forma alguma em nada aqui. Isso é verdade o que está aqui? É decisão do senhor, presidente? O senhor acaba de arquivar a CPI da toga? Sem ouvir o plenário? Sem deixar que esse plenário decida? Sabendo que no plenário a CPI será derrotada? O senhor sozinho decidiu isso, presidente? Não, senador. Não houve recurso em tempo regimental para a comissão. Eu vou explicar, Vossa Excelência. Por gentileza. Daqui a pouco eu vou explicar, nós não estamos debatendo isso, estamos votando essa matéria. O problema Quanto é ao que voto, não houve libero... o recurso que determina o regimento interno. Quanto ao voto, senador Major Olímpio, líder do PSL. O PSB libera seus companheiros. PSB libera a bancada. Senador líder Major Olímpio. Mas, senhor presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência falou que o plenário seria ouvido depois da CCJ. Do artigo, claramente. Eu vou ler o plenário tem que ser ouvido. Eu vou ler a decisão. Senador Major Olímpio, líder do PSL. Senhor presidente, eu quero dizer que tanto a Câmara quanto o Senado ficaram com uma opção. Ou se prostrarem diante do ímpeto do Judiciário de legislar e, mais uma vez, o TSE legislou sim, impondo até o 29 de junho nenhuma resolução como data limite que, não realizadas as convenções municipais, não tem a participação de integrantes do partido no processo eleitoral do ano que vem. Isso está ferindo regra constitucional da Constituição dos partidos, lá desde o artigo 17 da Constituição. Houve o amadurecimento, como foi muito bem solicitado quando esse projeto chegou à casa, para que o processo pudesse se desenvolver na CCJ. Hoje, durante toda a manhã e o início da tarde, dezenas de senadores e senadoras se manifestaram. O relator Marcos Rogério teve um empenho magnífico. E nós chegamos nesse momento de definição. Logicamente, como bem disse o Marcos Rogério, que até não é uma coisa acabada, e que o processo legislativo em relação à legislação eleitoral é claro que não se esgota. Mas para a sobrevivência de uma boa parte das legendas que vi líderes se manifestando e afirmando em relação ao PSL, que sou presidente estadual em São Paulo, com 645 municípios, que chegamos ao PSL, junto com Jair Bolsonaro, numa mobilização para a campanha eleitoral, e já entramos no processo de pré-campanha, de eleição, de transição,
e que, logicamente, temos dezenas e dezenas de municípios que ainda há todo um procedimento de restauração e de adequação da executiva municipal do partido. E que a data de 29 de junho seria ou será fatal se o Legislativo não fizer o que a lei e a Constituição lhe determina. Então eu quero dizer da satisfação. Logicamente, o ótimo é inimigo do bom, mas nós temos o avançar nesse momento e a certeza absoluta que estamos num bom encaminhamento para o aperfeiçoamento partidário no nosso país. Estamos vivendo um momento em que em 2020 não teremos mais as coligações proporcionais. Teremos uma nova realidade. E nós temos que fazer o esforço, sim, para permitir a sobrevivência e esse novo momento e uma oportunidade para todo aquele filiado de participar dentro do processo político e no seu partido. Não dá para dizermos, com a atual legislação, sou contra os partidos políticos, porque o partido político, a não ser que passemos a ter, em alteração legislativa e constitucional futura, as candidaturas independentes. Mas enquanto não tivermos, nós temos a participação através dos partidos políticos. Então nós temos que fortalecê-los, nós temos sim que depurá-los e nós temos sim que cumprir a nossa missão constitucional. Legislar parece redundância, é competência do Congresso, é competência do Legislativo. Cabe ao Judiciário a interpretação da legislação, que nós somos agentes públicos, que temos a designação da população para fazê-los. Então, em função disso, vou votar e indicamos o voto favorável a esse projeto, pelo fortalecimento dos partidos políticos, pela nova realidade que a dinâmica política imporá já nas eleições de 2020 e para o novo Brasil a ser construído. E cumprimentando, sim, todos os integrantes e todos que se manifestaram hoje na CCJ, todos que trouxeram as suas contribuições e as suas manifestações para esse plenário, e que, se Deus quiser, daqui a momentos, nós teremos o Senado da República votando esse projeto, que ele é importante não para os partidos políticos, ele é importante para o fortalecimento da democracia, importante para o nosso país. Para orientar pelo PSDB de fazer alguns esclarecimentos. Os senadores Jorge Cajuru e senador Alessandro Vieira consultaram esta presidência sobre a situação do requerimento da CPI dos Tribunais Superiores e sua eventual votação em plenário. Informa ao plenário que a CCJ proferiu por 19 votos a 7 em seu parecer de número 17 de 2019, em resposta ao recurso número 1 de 2019. O referido parecer dizia respeito à determinação desta presidência no sentido de impugnar e remeter ao arquivo o requerimento de criação da CPI dos Tribunais Superiores, por entendê-lo inconstitucional e antirregimental. O parecer, ao manter a decisão desta presidência, traz o seguinte entendimento. Aspas, em sua decisão sobre o requerimento de criação da CPI do STF e dos Tribunais Superiores, o presidente do Senado Federal impugnou a proposição sobre o argumento de haver violação ao texto constitucional e ao texto regimental.
Percebe-se, pois, que o principal sustentáculo da decisão do presidente do Senado foi o fato de que alguns dos pontos elencados no requerimento tratam de fato que são materialmente vedados à investigação da CPI por pretenderem resolver o exercício de função tipicamente jurisdicional. Não há como divergir da decisão do presidente do Senado. Fecha aspas do relator da matéria, acompanhado por 19 senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Ora, ao assim entender, a CCJ não apenas decidiu sobre a melhor interpretação de determinada questão regimental, mas, na verdade, decidiu pela inconstitucionalidade do requerimento que buscava a criação da chamada CPI dos Tribunais Superiores. Quando a CCJ se manifesta pela inconstitucionalidade de determinada proposição, entre aspas, entre parênteses, os requerimentos são, sem dúvida, proposições nos exatos termos do artigo 211, inciso 3 do Regimento Interno. O destino da matéria, tida por inconstitucional, é o arquivo, conforme reza o artigo 101, em parágrafo 1º do nosso regimento. Faço a leitura. Parágrafo 1º. Quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente do Senado, salvo não sendo unânime o parecer. Recurso interposto nos termos do artigo 254. Destaca-se que o parecer número 17 de 2019 da CCJ foi publicado eletronicamente no mesmo dia da reunião da comissão e a abertura do prazo se deu por meio de publicação no Diário do Senado e no sistema eletrônico no dia seguinte, 11 de abril, havendo o prazo escoado sem qualquer recurso. A matéria deveria ir ao arquivamento, nos termos do regimento interno. No entanto, a presidência assumiu o compromisso político. Repito, compromisso político de submeter a matéria ao plenário. Reafirmo que regimentalmente se exauriu o prazo regimental para o recurso. Portanto, regimentalmente, nós poderíamos e deveríamos encaminhar a matéria para o arquivo. Mas, repito, no entanto, a presidência assumiu um compromisso político de submeter a matéria ao plenário. Nesse sentido, a despeito do que prevê o regimento interno, esta presidência considerará como se houvesse sido apresentado o recurso contra a decisão da CCJ, de forma que a matéria será oportunamente pautada para a deliberação do plenário. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Eduardo Braga. Senhor presidente, em primeiro lugar, para cumprimentar Vossa Excelência. Ainda há pouco, aqui neste plenário, nós fizemos um esforço para que a palavra empenhada significasse a palavra cumprida. Vossa Excelência, quando da decisão da mesa com relação à CPI, em despacho da presidência, disse que recorreria de ofício à CCJ e ao plenário. Mesmo havendo regimentalmente as condições legais para o arquivamento, Vossa Excelência
cumpre com a palavra empenhada perante o plenário desta casa, e o plenário oportunamente se manifestará a respeito da matéria. Portanto, para cumprimentá-lo, porque creio que faz assim os grandes homens, aqueles que olham para a planície de forma altiva e de forma correta. Cumprimento Vossa Excelência pela decisão correta. Presidente, senador Zequinha Marinho deixou de votar porque estava em missão oficial em audiência com o ministro da Saúde. Quero justificar a minha ausência. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Senador Alessandro. Presidente Davi, deixar consignado o equívoco do entendimento jurídico. Vossa Excelência, as notas taquigráficas estão aí. Ao recorrer de ofício, e eu aderi ao recurso, mencionou o artigo 48 no seu inciso 11, e o artigo é claro, transparente, o recurso é para o plenário ouvido a CCJ. De toda sorte, o senhor supriu a deficiência da sua assessoria jurídica, assumindo compromisso político, mas eu reforço o que já lhe sugeri em privado: qualifique sua assessoria jurídica para que não seja exposto a ridículos como esse. Porque o compromisso estava dentro do que estava previsto no regimento. Respeitando as ponderações de Vossa Excelência, o que o regimento diz é quando o recurso for do autor. O recurso foi desta presidência para a Comissão de Constituição e Justiça. De Justiça, a consultoria desta casa, que é exemplar, meritória, tem contribuído nos anos da existência do Senado de forma correta, de forma independente, de forma soberana. Portanto, eu quero aqui apresentar, em nome do MDB, o desagravo à assessoria e à consultoria desta casa. Com a palavra o senador Humberto Costa. Senhor presidente, também para aqui parabenizar a Vossa Excelência por essa decisão, e eu tenho certeza e convicção de que, da mesma forma como se teve uma discussão lá na CCJ, nós vamos ter aqui, sem dúvida, a melhor decisão será tomada pelo plenário. Eu queria só lembrar um episódio interessante que nós vivemos aqui no início do nosso mandato, no caso o meu mandato em 2010, quando tínhamos aqui uma companheira extremamente combativa do PSOL do Pará, não me lembro o nome dela, era Marinô. Marinô, um determinado dia, estava o presidente Sarney sentado aí nessa cadeira, e ela contestou uma decisão tomada pelo presidente e disse: eu já conheço esse regimento de cima a baixo, isso que eu estou defendendo está certo. Ele disse: pois muito bem, eu estou aqui há 30 anos e eu não conheço esse regimento direito. Então, isso vale também como um desagravo para o nosso companheiro Bandeira. Obrigado. Senador Jorge Cajuru. Presidente, meu avô Domingos Nasser de Amin, Nasser de libanês, ensinou-me que a gente conhece um homem. Eu sou compadre dele, Braga, não sabia não? Brimo. Que a gente conhece um homem pela palavra. Então, parabéns pela vossa postura. O senhor mostra que é um homem de H maiúsculo. Não vou entrar na questão jurídica, até porque estamos ao fim de uma sessão. E o voto será aberto. O Brasil inteiro vai ver esse voto aberto aqui no plenário sobre esta CPI da toga, que o Brasil inteiro quer vê-la instalada. Como a gente está em fim de sessão, permita-me o meu lado de bom humor. Eu não sei viver sem bom humor. Por gentileza, não traga para relatar esse caso, esse projeto, o ministro Alexandre Moraes, pelo amor de Deus. Senador Carlos Viana. Presidente, senhores senadores, dizer também da minha satisfação de que essa casa mantenha acesa a esperança que boa parte, se não a maioria do povo brasileiro tem, em dar transparência às decisões de todos aqueles que exercem o poder em nossa nação. Eu votei pelo requerimento de criação da CPI dos tribunais superiores, não por desrespeitar o judiciário como nenhum de nós aqui, mas pelo dever que temos em dar transparência à responsabilidade que recebemos nas urnas. Na CCJ, infelizmente não pude votar, porque as vagas do meu partido estavam ocupadas no dia e como suplente eu não teria direito a voto. Mas se estivesse lá, teria votado pela continuidade, pela aprovação do requerimento da CPI que chamamos de lava-toga. E agora, com a decisão de Vossa Excelência de trazer para o plenário as determinações futuras em relação a isso, eu tenho certeza
A população está aplaudindo neste momento aqueles que querem a continuidade, principalmente um recado de que ninguém está acima da lei em nosso país. Todos nós temos que prestar contas do que recebemos da população brasileira. Portanto, a CPI ela vai ser trazida ao plenário e com muita satisfação eu aqui dou os parabéns a Vossa Excelência e à mesa pela decisão de mantermos a discussão entre os senadores na CPI dos Tribunais Superiores. Muito obrigado. Com a palavra, a líder do Progressista, senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente, com muita honra e com muita alegria que me dirijo a Vossa Excelência, porque eu preciso, além de tudo, dar um testemunho parabenizando a sua conduta no que diz respeito às suas decisões e ao que você mantém como palavra. Toda semana eu tenho a oportunidade, assim como vários colegas, de estarmos presentes nas reuniões de líderes. O senhor é extremamente democrático. O senhor permite que cada um fale até a exaustão. Senador Eduardo Braga, muitas vezes até angustia as 4 horas que a gente passa ali naquela sala, mas é pelo respeito que Vossa Excelência tem com os seus liderados, os seus líderes nessa casa. E eu quero, além de parabenizar a iniciativa e a sua preocupação, que desde o princípio você teve coragem para dizer que se existe uma pauta que é prioritária dentro dessa casa, que é a reforma da Previdência, e que sempre teve esse entendimento e foi corajoso para ir à frente e botar a cara, como a gente diz lá no meu estado, na Paraíba, a cara a bufete. Você colocou, mas mesmo assim você não esteve sozinho. Não esteve sozinho porque muitos daqueles que entendem que pode ser importante uma CPI como essa, como tantas outras, mas que o momento não era esse. E assim, Vossa Excelência conduziu. Mesmo assim, em atendimento a alguns colegas que pensam diferente, deu uma palavra, assumiu um compromisso político e aqui colocou em prática. Quero parabenizar a sua assessoria, que diferentemente, eu acredito que o equívoco do senador Alessandro, na hora que fez essa menção, acho que foi um equívoco, né? E talvez muitas vezes isso acontece por a gente não conseguir algo que a gente deseja naquele instante. Mas eu quero parabenizar a sua assessoria e aqui, em nome de você, Bandeira, então, no seu nome, a todo o pessoal da consultoria, a todos os servidores dessa casa, que são, além de tudo, além de dar esse apoio ao presidente, não se furta também de dar apoio a todos os parlamentares, a todos os senadores e senadoras dessa casa. Senhor presidente, me orgulho de ter um presidente da sua qualidade. Que Deus o abençoe. E olha que o povo dizia, muitos diziam, é muito jovem. Não, ele não vai dar conta dessa cadeira. Quero lhe dizer que você não só dá conta dessa cadeira, como você arrasa. Parabéns, presidente. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, senadora Daniela. E eu acho que nós estamos vivendo no Senado da República um novo momento. A vida da gente é um para-brisa. Eu acho que não cabe ao Senado, ao Parlamento brasileiro, as lideranças que estão ajudando a construir esse novo Brasil, vivermos olhando nos retrovisores. A gente tem que olhar para o para-brisa, olhar para frente, entender que o Senado da República tem um papel institucional gigante nesse momento, da história nacional. Esses senadores dessa legislatura serão lembrados pela história, por senadores e senadoras que ajudaram a construir essa casa forte, ajudaram a construir um país forte. O que os brasileiros querem, senadora Daniela, nesse momento do Senado da República, é uma oportunidade de emprego para os brasileiros. O que eles querem que o Senado debata são pautas importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil. As pessoas não aguentam mais viverem nos 4 cantos do Brasil sem uma oportunidade. Os jovens saem à busca do mercado de trabalho, muitas das vezes formados de uma universidade, buscando uma oportunidade. E eu não tenho dúvida que o nosso papel do Senado Federal é fundamental para darmos a oportunidade para esses milhões de jovens brasileiros que esperam dos políticos. Infelizmente, alguns tentam criminalizar a política. Eu entendo que a política é o único caminho que nós temos de mudar a vida das pessoas, diminuindo as desigualdades. Eu sei do tamanho dessa missão e dessa responsabilidade que o Senado me outorgou no dia 2 de fevereiro desse ano.
Assumi o compromisso e reassumo novamente. Cumprirei as minhas obrigações nesses 2 anos, com a certeza de compreender o tamanho dessa responsabilidade. O Brasil precisa de harmonia e de pacificação. Não serei eu, do alto dessa presidência, que criarei problema às instituições diante do cenário que o Brasil está vivendo. A nossa pauta é desenvolvimento, progresso, riqueza, geração de emprego e um futuro. E eu não tenho dúvida que 81 senadores da República farão cada um e cumprirão o seu papel. Muito obrigado, senador. Senador Cajuru, eu penso que o Senado Federal deve instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga. Eu assinei os 2 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga. Eu penso que o Senado também deve desengavetar e analisar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que aqui se encontram. Já falei isso ali na tribuna diversas vezes, já cobrei do presidente do Senado que isso fosse feito. E analisar não quer dizer prejulgar, não. Analisar quer dizer analisar. O que não pode é ficar engavetado. Então, defendi naquela tribuna que o presidente do Senado fizesse o plenário analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Como Vossa Excelência, eu considero que o Poder Judiciário não pode ser um poder intocável como é hoje. E se fala muito em crise institucional, se fala muito em problema institucional. Problema institucional é o que ocorre hoje em setores do Poder Judiciário, com tráfico de influência, Sim, claro. Um poder lento, caro, burocrático, onde se faz um pedido de vista e leva 1 ano para devolver aquele pedido de vista. Isso é que é um problema institucional. Agora, eu quero também me remeter um pouco então, sobre a questão do judiciário, eu defendo que essa casa instale a CPI da Lava Toga, assinei os 2 requerimentos e assinarei mais quantos forem necessários. Eu também. E penso que o presidente deve desengavetar e deve analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Agora, quero me remeter aqui ao início do pronunciamento de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência falou sobre o Senado Federal, sobre o Poder Legislativo. Eu penso que o Poder Legislativo não deve ficar com a sua pauta a reboque de um outro poder, a reboque do Poder Executivo. Esse país clama por algumas reformas, clama por uma reforma política, por exemplo. Nós temos um sistema político que privilegia o poder econômico, que dificulta a renovação. Por que nós não podemos fazer uma reforma política? Aqui existem vários projetos e PECs de parlamentares. Por que isso não pode ser colocado em votação? Tem que esperar uma pauta do Poder Executivo? Por que não pode o Poder Legislativo, como poder independente, cumprir o seu papel? É um poder independente, está na Constituição Federal. Por que tem que esperar o Poder Executivo propor algo? Então o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel e deveria votar aqui. Existem uma série de propostas de vários parlamentares, inclusive minhas. E minha também. Nós poderíamos fazer de Vossa Excelência e de outros. Vamos colocar em votação, se não passar faz parte da democracia. Claro. Mas vamos debater, vamos votar. Esse país precisa ter uma reforma tributária. Por que a reforma tributária tem que esperar o governo mandar uma reforma tributária? Por que não pode o Poder Legislativo votar os projetos que aqui estão? Claro. Existem vários projetos também de parlamentares versando sobre esse tema. Então, na minha visão, o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel perante a sociedade brasileira. Colocar aqui proposições de parlamentares que foram eleitos para estar aqui no Poder Legislativo e não esperar que venha alguma coisa do Poder Executivo. Existe uma série de proposições de parlamentares que reformariam esse sistema no país, o sistema político, o sistema tributário. Nós teríamos um sistema político mais justo, teríamos um sistema tributário simplificado, reduzindo a carga tributária para o cidadão a médio prazo. E existem uma série de outras mudanças que poderiam ser feitas. Então não precisa o Poder Legislativo esperar o Executivo mandar. Claro. Então o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel. Quando fizer isso,
o Poder Legislativo terá o respeito da sociedade brasileira. Tenho certeza que não faltará da sociedade brasileira o respeito a esse parlamento quando esse parlamento fizer isso. Agora, enquanto ficar só esperando o Poder Executivo mandar isso, mandar aquilo, aí o Poder Legislativo está se apequenando. Ele vira um poder que simplesmente referenda o que vem do Executivo, ao invés de ter uma pauta sua em defesa dos interesses da sociedade brasileira. Então é essa a parte que eu queria fazer a Vossa Excelência e parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema aqui no plenário.